Olá, meninas da Rotina Liberta, tudo bom com vocês? Eu estou muito feliz de ter sido convidada pela Gabi para dar uma aula para vocês sobre ambientes mais produtivos e como vocês podem melhorar a qualidade do sono através dos ambientes. O meu nome é Mariana Merding, eu sou arquiteta, eu sou especialista em construção civil e em neuroarquitetura. Eu quero trazer para vocês algumas dicas práticas de como vocês podem mudar esses ambientes aí para vocês se sentirem muito mais confortáveis e com maior qualidade de vida. A neuroarquitetura, ela traz justamente isso, essa ideia de que os ambientes precisam ser facilitadores de saúde e de bem-estar. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar, eu quero falar um pouquinho sobre o que é neuroarquitetura e, enfim, dar essas dicas para vocês e para vocês implementarem na prática e serem mais produtivas e terem melhor qualidade de sono, porque a gente vai ver que a qualidade do sono está diretamente ligada com a sua produtividade do outro dia. Para isso, eu resolvi trazer vocês para dentro do meu mundo, para o mundo da neuroarquitetura. A apresentação que vocês vão ver aqui é o meu curso de introdução à neuroarquitetura. Eu vou ir direto ao ponto, direto às aulas que são de interesse de vocês, mas então eu estou usando esse universo aqui só para vocês entenderem bem a linha de raciocínio da neuroarquitetura e a importância que os ambientes têm na vida de vocês. Que vocês podem não ter se dado conta ainda do quanto vocês são influenciados pelos espaços que vocês estão usando. Então vamos lá. Esse é o meu mundo da neuroarquitetura. Eu vou ir direto aos tópicos que nos interessam. Então, meu nome é Mariana Merding, eu sou arquiteta, sou especialista em construção civil por título e em neuroarquitetura por prática. A neuroarquitetura apareceu na minha vida justamente quando eu estava finalizando a minha especialização e foi quando eu finalmente entendi a valorização da arquitetura através do impacto que ela traz nas pessoas e no comportamento das pessoas. Mas afinal, o que é neuroarquitetura? Não sei se vocês já ouviram falar na neuroarquitetura. A arquitetura, ela é um apelido de neurociência aplicada à arquitetura. Ela não é uma nova ciência. A neuroarquitetura é a união da neurociência e da arquitetura. Ela estuda como que os ambientes impactam o nosso corpo, fisiologicamente, o nosso comportamento, a nossa psicologia. Então, ela traz essa vinculação de corpo com a arquitetura. Então, imagine assim, quando a gente está dentro de um ambiente, quando a gente está exposto a um ambiente, por exemplo, que você se sente inseguro, né? Porque a iluminação tá baixa, você não consegue ver direito todos os elementos do ambiente, é um ambiente que você desconhece. O que acontece com o teu corpo? O teu batimento cardíaco acelera, você fica em estado de alerta. Então, vocês conseguem compreender que o ambiente causou essas reações fisiológicas no seu corpo? Essas relações que a neuroarquitetura estuda. O objetivo da neuroarquitetura é justamente fazer projetos mais assertivos, projetos que considerem, então, todas essas emoções, todos esses sentimentos que as pessoas têm dentro dos lugares, de acordo com os ambientes que estão sendo projetados, né? Então, é a gente começar a projetar de acordo com as emoções que a gente quer que as pessoas sintam nesse local, de acordo com os objetivos que as pessoas têm nesse local, seja a venda, por exemplo, de algum produto, seja um ambiente residencial que as pessoas precisam relaxar, ou enfim, a tipologia que for dentro da arquitetura. Então, isso é a neuroarquitetura, né? Isso é a neurociência aplicada à arquitetura. Mas como a gente está aqui para falar sobre produtividade, sobre qualidade do sono, vamos partir de uma linha de raciocínio. O que é produtividade? O que as pessoas precisam para se sentirem produtivas, para se sentirem motivadas a trabalhar? A gente precisa de motivação, a gente precisa de bem-estar físico, a gente precisa de bem-estar mental, e tudo isso vem através da nossa redução de estresse. Quanto menos estressados a gente está e mais equilibrado o nosso corpo está, melhor o nosso corpo produz. E por isso que é tão importante também a gente ter uma qualidade de sono, que é no sono onde várias substâncias se regularizam dentro do nosso corpo. A gente precisa com que todos esses processos do corpo funcionem de maneira direitinho e que a gente alimente esse corpo, seja alimentando ele de forma, de fato, com alimentação, com exercício físico e, enfim, trazendo qualidade de vida para esse corpo, para ele justamente se sentir motivado e produtivo. Essa é a linha de raciocínio que a gente tem para a gente conseguir a produtividade lá no fim, né? A gente precisa passar, então, por um momento onde
haja redução de estresse. Quando a gente fica com o nosso corpo sempre em estado de alerta, sempre em um estado muito ativado, não sei se vocês já ouviram falar no tal do nosso sistema de luta ou fuga, que é quando o nosso corpo está preparado para reagir. O nosso estresse está lá em cima e a nossa energia está toda voltada a ter uma reação contra uma possível ameaça. Então, o nosso corpo... Então, a gente tem a atitude de ou lutar contra essa ameaça ou fugir. Isso acontece quando o nosso nível de estresse está alto, tá? Por que, Mari, que tu tá falando tudo isso? O que isso tem a ver com a arquitetura? O que isso tem a ver com os espaços que a gente está habitando? Isso tem tudo a ver porque quando, a partir dessa linha de raciocínio que a gente quer lá a produtividade no final, a gente já entendeu que a gente precisa estar com o nosso estresse reduzido para a gente conseguir produtividade, a gente precisa entender, então, o que a gente vai mudar dentro do nosso ambiente para reduzir o estresse, para a gente ter menos estresse, para a gente ficar o mais tranquilo, mais de boas possível dentro desses ambientes. Então, é por isso que a gente já trata um pouco aqui dessa linha de pensamento que vai desde a nossa saúde, da nossa fisiologia e vai ultrapassar a barreira dos espaços, tá? É muito interessante e é muito importante vocês terem isso na cabeça, que não existe corpo desvinculado de espaço. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas simplesmente não existe. A gente está sempre em algum ambiente, seja ele um ambiente construído, seja ele um ambiente natural, a gente está sempre vinculado a um espaço. Então, por isso, a gente está sempre sendo impactado por esse espaço de alguma maneira, seja de maneira positiva ou negativa, seja de maneira consciente ou inconsciente. Às vezes a gente consegue perceber que tem fatores do espaço que você está inserido que está te afetando de alguma forma. Mas às vezes não, às vezes a gente está simplesmente absorvendo todas aquelas informações do ambiente de forma inconsciente também. Isso você não tem como fugir. Você, como ser humano, como um corpo presente dentro de um espaço, você está sempre absorvendo todas essas informações, mesmo que seja de maneira inconsciente. E é por isso que é importante vocês ficarem atentos, começarem a prestar atenção mais nos ambientes que vocês estão inseridos. Daqui a pouco vocês estão sendo realmente impactados por alguma situação negativa e que está impedindo vocês de produzirem mais. É importante trazer os ambientes como um facilitador da vida de vocês, tá? Então, são mais ferramentas para vocês utilizarem dentro da produtividade de vocês. Antes de eu entrar nas principais dicas para vocês melhorarem os ambientes que vocês estão utilizando, tanto para trabalhar quanto para relaxar, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante, que nos afeta diariamente, que é o ritmo circadiano. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde que ele se encontra. Dentro do meu curso, ele está dentro da parte de iluminação, tá? Mas o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano nada mais é do que essas 24 horas que a gente tem, essa mudança de iluminação que a gente tem nesse período de 24 horas de um dia, tá? Por que ele é tão importante? Porque o ciclo circadiano, ele faz a gente regular os nossos hormônios e as nossas substâncias, tá? Quando o nosso corpo, ele entende quando é dia e quando é noite, tá? Essa percepção que a gente tem, essa recepção dos estímulos de luz, vem através dessa percepção de iluminação, do tipo de iluminação que está tendo ao longo das horas, tá? Então, no momento que o nosso corpo entendeu que é dia, ele começa a produzir cortisol, que é um hormônio para nos manter ativos, para nos manter produtivos, tá? E quando está anoitecendo, essa iluminação vai baixando, até que ela acaba, o nosso corpo começa a entender que a gente precisa produzir melatonina, que é o hormônio do relaxamento, tá? Que vai no hormônio do sono, que vai fazer a gente descansar e dormir. Essa relação com o ciclo circadiano, então, a gente precisa ter ela o mais próxima possível, tá? O que acontece? Ao longo do tempo, a gente foi se afastando desse ciclo circadiano, porque a gente vai trabalhando mais dentro de casa, a gente tem iluminação artificial. Então, há um certo desequilíbrio do corpo, porque a gente está sendo... Às vezes, o nosso corpo, ele é enganado por essas iluminações artificiais, ou quando a gente está dentro de um ambiente onde não tem contato com o externo. Então, a gente se perde um pouco nesse entendimento de quando é dia, de quando é noite, do tipo de iluminação que está tendo ao longo das horas, tá? Então, a gente
A iluminação, ela varia na sua cor, né? Então, quando o dia está amanhecendo, a iluminação tem uma certa intensidade, uma certa cor, e depois ao longo do dia ela vai diminuindo, vai mudando de cor, vai ficando aquela cor mais dourada, até que anoitece. Então, tudo isso é percebido pelo nosso corpo, tá? E os nossos hormônios dependem dessa percepção, dependem desse estímulo captado do ambiente para produzir e para equilibrar o nosso corpo, tá? Por que isso é importante? Porque como a gente se afasta desse ciclo circadiano, a gente acaba quebrando a nossa produção hormonal. Então, o que acontece? Digamos, a gente chega de noite, depois de trabalhar, chega tardinha, depois de trabalhar em casa, liga uma televisão, fica ativo nos aparelhos eletrônicos, celulares, e enfim. E aquela luz branca desses celulares, desses eletrônicos, ela faz com que o nosso corpo se engane. Ela parece que esse tipo de luz, essa luz branca, que na verdade é uma luz azulada, mas ela é uma luz que nos ativa, que na verdade ela impede a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, por isso que é tão prejudicial a gente ficar próximo de eletrônicos, próximo da hora de dormir, próximo da hora de relaxar. O nosso corpo, ele não entende que está na hora de produzir melatonina, que está na hora de relaxar. Então, a gente precisa que esses ambientes, tudo isso que está ao nosso redor, eles contribuam para a gente relaxar. Então, é importante a gente ter esse entendimento de quando a gente precisa ativar e quando a gente precisa relaxar. E aí, a gente vai entrar dentro das dicas de iluminação para você fazer dentro da sua casa e do seu ambiente de trabalho, para você de fato conseguir então produzir melhor ou relaxar melhor na hora do sono, tá? Então aqui a gente fala sobre os tipos de iluminação. Qual é o objetivo que a gente tem? É estimular ou é relaxar? As iluminações, elas variam de acordo com isso. Se você quer estimular, você precisa de uma luz mais branca, de uma luz mais fria, com uma temperatura de cor maior, acima de 3000 K. Se vocês olharem especificações técnicas, vocês vão precisar que essas iluminações elas sejam acima de 3000 K, que são as iluminações mais brancas e que vão incentivar vocês a se concentrarem mais e vocês ativarem então a tua produtividade, tá? Então, em ambientes de trabalho, ambientes de serviço, como cozinha, enfim, é legal que vocês tenham essa luz mais branca. Em ambientes que você quer relaxamento, que você quer descansar, como quartos, salas, e enfim, ambientes mais acolhedores, vocês precisam de uma luz mais quente, de uma luz mais amarelada, com temperatura de cor menor, que varia então de 3000 K para menos, né? A partir de 3000 K é amarela, acima de 3000 K já é branca e acima de 5000 K já é azulada, tá? Então, a gente trabalha nessa margem e isso é uma coisa super prática que vocês podem ver dentro dos seus ambientes, se eles estão adequados, as lâmpadas estão adequadas à atividade que vocês vão estar desenvolvendo dentro de um local. E como a gente melhora a qualidade do sono, tá? A partir da iluminação, porque a iluminação é muito importante para vocês melhorarem a sua qualidade de sono, tá? É legal que se vocês têm a oportunidade de fazerem projetos dos seus quartos, onde vocês tenham iluminação indireta, uma iluminação mais baixa, e que vocês possam ir diminuindo essa iluminação ao longo das horas, né? Porque quando vai chegando a hora de dormir, vocês irem deixando uma luz mais branda, é melhor. E quanto mais amarelada, também melhor para vocês começarem a sentir esse relaxamento acontecendo, tá? Então, vocês irem diminuindo essa intensidade de luz e essa temperatura de cor de luz, é legal para vocês também começarem a estimular essa produção de melatonina, tá? Para ficar um ambiente mais escurinho e o seu corpo entender que já está na hora de relaxar. Então, isso é importante para a sua qualidade do sono. Aqui eu trago para vocês, ó, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando da temperatura de cor, tá? As temperaturas de cores mais baixas são mais amareladas e as temperaturas de cores mais altas são azuladas e as intermediárias ali então são mais brancas. As azuladas elas são bem prejudiciais para o nosso corpo, tá? Que é justamente as iluminações de eletrônicos. Então elas ativam muito, elas causam alguns danos e a ciência vem comprovando também
alguns danos quando tu fica a longo prazo exposto a esse tipo de iluminação. Então tenham bastante cuidado e utilizem o mínimo possível de eletrônicos, principalmente em ambientes de relaxamento. Algumas dicas bem práticas de como você melhora a qualidade do seu sono através dos ambientes são o cuidado, então, com a iluminação do local, né? A gente já disse que trazer essa iluminação mais quente para os ambientes de relaxamento vai melhorar a produção de melatonina de vocês. E também na hora, então, de fato de dormir, é bom que vocês bloqueiem a luz desses ambientes, tá? E isso pode ser um facilitador, caso vocês não tenham janelas com persianas em que feche completamente, dê aquele breu. O ideal é que vocês também invistam em algumas cortinas blackout, que são aquelas cortinas que de fato barram toda a luz do que pode vir do ambiente externo, tá? Isso vai facilitar também para a qualidade de sono de vocês. Daqui a pouco vocês moram em alguma rua onde tem muita iluminação e daí essa luz pode estar vazando pelas janelas por alguma veneziana e isso também atrapalha a sua qualidade de sono. Acontece também de muitas pessoas gostarem de dormir com aquelas máscaras, né, tapa-olho, que vai facilitar também para vocês essa qualidade de sono, tenho certeza. A outra dica, então, é evitar ao máximo o uso de eletrônicos antes de dormir e tirar a televisão de dentro do quarto. Evitem a televisão dentro do quarto, isso não é legal. Ou então programar a televisão para desligar depois vocês dormirem com a televisão ligada. Não faz bem para o organismo de vocês, vocês vão estar expostos a essa luz enquanto vocês estão dormindo. E lembrem que o nosso corpo, ele capta essa luz, mesmo com os olhos fechados. Então, de alguma maneira, aquele movimento e aquela luz vai estar sendo absorvida pelo seu corpo e prejudicando a sua qualidade de sono. E outra dica importante é vocês investirem em um bom colchão e bons travesseiros que sejam de acordo com o seu corpo, com a altura correta de travesseiro. Isso são questões de ergonomia, então que vai facilitar também na sua qualidade de sono. Você vai dormir mais confortável e você vai, consequentemente, ter uma qualidade de sono melhor. Essas são dicas bem práticas, bem usuais, que vocês podem colocar hoje no ambiente de vocês. Se vocês querem pensar em uma reforma maior, onde vocês têm uma intervenção melhor, é bom que vocês pensem em questões de acústica, de ter bons isolamentos acústicos, tanto de esquadrias, que são as janelas e portas, quanto das paredes em si. Existem muitas pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, onde as esquadrias, onde os quartos não têm uma boa vedação acústica, e isso atrapalha também a qualidade de sono, dependendo da rua que você mora, por exemplo. Se é muito movimentada, isso vai atrapalhar a qualidade de sono. E dá para pensar também em algumas soluções, então, arquitetônicas que demandam uma intervenção maior, mas que pode ser um facilitador, então, para você dormir melhor. E a outra questão é o conforto térmico do local. Eu acho que isso é um pouco mais perceptível, né, para as pessoas, onde você pode, em dias muito quentes, se você puder investir em ter um ar-condicionado, uma climatização do ambiente adequada para você dormir mais confortável, ou então em dias muito frios você ter essa climatização ou cobertas apropriadas também para esse sono. São todos elementos ambientais que vão estar facilitando a qualidade do seu sono. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, então, são outras dicas do que fazer para vocês terem melhor produtividade, outras dicas para vocês se sentirem melhor dentro dos ambientes, com melhor qualidade de vida e que, de fato, tendo melhor qualidade de vida e bem-estar, vocês vão ter mais produtividade. Alguns tópicos que eu trago sempre são questões como a biofilia, que é a inserção da natureza dentro dos ambientes, né? O design biofílico é isso, é a gente trazer as plantas para próximo de nós, seja elas de forma natural ou artificial. Você ter plantas dentro de ambientes vai facilitar, então, essa sua sensação de bem-estar. E existem dentro da biofilia estudos que comprovam, então, aumento de produtividade, como em ambientes corporativos, pela inserção da biofilia, então, em locais de trabalho, e em diversas outras tipologias de ambientes, até mesmo em residências, né? As sensações de menor estresse, de melhor funcionamento cognitivo, de melhor otimismo, menor comportamento agressivo, tudo isso com a inserção de elementos naturais, e aqui, quando a gente fala de elementos naturais, são vegetação, são vistas para a área externa, vistas de qualidade,
são a iluminação natural, ventilação natural, tudo isso qualifica o ambiente que vocês estão inseridos, tá? Então, vocês terem ventilação natural é super importante, principalmente até para oxigenação do cérebro, tá? Então, vocês ventilarem esse ambiente, vocês também vão se sentir mais produtivos, porque quando o ambiente fica saturado, né, e todo fechado, vocês começam a sentir cansaço, começam a sentir sono, então isso é super importante para a produtividade de vocês. Vocês terem ambientes ventilados naturalmente é melhor ainda, né? Se não for possível, tem alguns artifícios que a gente usa através de ventilação artificial. Mas sempre utilizar a parte de iluminação natural vai ser melhor para esse teu contato com o ritmo circadiano. Você utilizar a ventilação natural vai ser melhor para essa oxigenação do ambiente. Inclusive, também as plantas, elas agregam valor nesse sentido, tá? Porque as plantas, elas consomem CO2 e liberam oxigênio. Então, também acaba se formando um ciclo muito produtivo dentro do ambiente quando você insere plantas naturais dentro dos ambientes. Tem algumas questões também que eu trago, que é questões de personalização, tá? Quando você personaliza esse ambiente de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você se sente pertencente a esse lugar, a sua sensação de territorialidade aumenta. O que é isso? O nosso corpo gosta de sentir que aquele ambiente é dele. Ele se sente confortável em lugares que ele conhece, em lugares que ele sente que é dele, que aquilo pertence a ele. O estresse das pessoas diminui quando você tem essa sensação de posse do ambiente em si e de que você conhece aquele local. Por quê? Porque quando a gente está num local desconhecido, o nosso estado de alerta aumenta, então o nosso estresse aumenta. Então, quando a gente está num lugar conhecido, é o contrário, o nosso estresse diminui e a gente fica mais confortável nesse lugar. Então, partindo desse princípio, quando você tem um local confortável, que você faça tudo, que você deixe ele com elementos de memória afetiva nesse local, que você goste realmente desse ambiente que você está trabalhando, por exemplo, você vai se sentir mais confortável e, consequentemente, você vai produzir melhor. Então, elementos de personalização dentro dos ambientes são super importantes também para vocês colocarem nos locais que vocês estão utilizando. Por isso que não é só decoração, não é só comprar o bonitinho que vocês viram numa revista. É trazer elementos e coisas que fazem sentido para você, para a personalidade de vocês, que é somente vocês que vão saber o que vai fazer vocês se sentirem mais confortável e melhor dentro dos ambientes. Nós, como arquitetos, a gente está como um facilitador, e quem trabalha ainda com neuroarquitetura, a gente quer, de fato, descobrir quem são vocês, descobrir o que vocês gostam de fazer e as necessidades de vocês e traduzir isso para a arquitetura, né? Então, é isso que a neuroarquitetura, ela quer trazer, tá bom? E existe também algumas questões que eu quero trazer para vocês, que são os ambientes multissensoriais. O que são os ambientes multissensoriais? São aqueles ambientes que nos estimulam de outras formas e não somente a visão, né? Que os nossos outros sentidos também estão sendo impactados e estão trabalhando todos juntos. Existem estudos que ambientes multissensoriais, eles deixam as pessoas mais ativas, mais criativas, tá? Então, quando você está sendo estimulado por outras coisas, por exemplo, você ter algum som ambiente, claro, sempre pensando no tipo de atividade que você vai estar performando nesse local, tá? Mas que faça sentido para esse tipo de atividade, que faça sentido para esse teu trabalho. Se o teu trabalho é um trabalho de concentração, um trabalho de criatividade, tá? Então, tudo isso são fatores determinantes para vocês escolherem o tipo de som ambiente, se vai existir ou não, tá? Mas isso também pode ser utilizado a favor de vocês, tá? Inclusive também explorando a sensorialidade de olfato, né? De ter cheiros que remetam também a algumas sensações de relaxamento ou de atividade. Isso dentro da aromaterapia existem diversas também essências que estimulam de determinadas formas o nosso corpo também. Há muitos estudos sendo desenvolvidos dentro da aromaterapia. E como eu citei aqui a questão de audição, tem que ter um certo cuidado sobre questões de conforto acústico em ambientes, tá? Quando eu falo ali de ambientes multissensoriais, é para ter
sons que sejam agradáveis para a atividade, mas existe também o cuidado que vocês têm que ter para não gerar ruídos dentro desses ambientes. O que são os ruídos? São os sons que são, digamos, prejudiciais para esse ambiente, tá? Então tenham cuidado, observem se vocês estão trabalhando em algum ambiente com máquinas que produzem ruído o tempo inteiro, como o ar-condicionado, como impressoras, como alguns computadores. Esses ruídos que às vezes vocês podem achar que vocês estão acostumados, na verdade vocês não estão acostumados. Não existe pessoa que acostuma com o ruído. Todo mundo, 100% das pessoas, tem aquela sensação de quando desliga, por exemplo, uma máquina dessas que fica esse barulho o tempo inteiro, tem aquela sensação de alívio, sabe? Ai, meu Deus, eu nem sabia o que estava me estressando e era isso. E ruídos são muito ligados ao estresse. Então, as pessoas às vezes estão estressadas, não sabem nem o porquê, e daqui a pouco é por causa de alguma máquina, algum barulho incessante que está no ambiente e que vocês nem se deram conta. Então, fiquem despertos a isso. Percebam os ambientes que vocês estão inseridos, tá? Eu vou dar uma dica aqui para vocês de fazer um exercício, de estar em um momento presente no local. Observem. Primeiro observem pela visão de vocês. O que tem nesse ambiente? Quais são as cores desse ambiente? O que está fazendo bem para vocês nesse ambiente? O que não está fazendo bem? Depois fecha os olhos e começa a prestar atenção nos barulhos desse ambiente. Nas máquinas, no som de passarinhos que tem lá fora. Esses sons são bons, são ruins? Depois tenta focar na questão de cheiros do ambiente. Quais são esses cheiros característicos do local que está inserido? Até mesmo o gosto vocês podem testar. Vocês podem ver se vocês têm algum gosto que vocês estão sentindo na boca nesse momento. A textura dos ambientes, o local que você está sentado, o que você está tocando, qual é a textura dessas coisas, é gelado, é quente. Façam às vezes, essas técnicas, isso se chama as técnicas de mindfulness, né? Que é você estar presente, você estar completamente presente e observando conscientemente tudo isso que está te impactando, tá? Que aí vocês vão perceber o quanto os espaços impactam a vida de vocês, tá? E voltando às questões de ruídos, elas são muito importantes tanto para a questão de produtividade em ambientes de trabalho, quanto para questões de qualidade de sono, tá? Então, isso é muito importante também que vocês, na hora de dormir, vocês preparem esse quarto, ele esteja adequado acusticamente, tá? Sem sons, com o mínimo do mínimo possível de iluminação. Tem pessoas que gostam de dormir com alguma iluminação, mas tentem evitar. Inclusive, luzinhas de aparelhos eletrônicos, roteadores de internet, todos esses LEDzinhos que às vezes a gente tem nos ambientes. Tenham cuidado com isso. Vejam se isso está de alguma forma assim sendo voltado para você, porque o nosso corpo, quando a gente está com o olho fechado, a gente ainda percebe a luz, tá? Então, essa captação da luz não é bloqueada quando a gente fecha os olhos. A gente percebe aquele ritmo circadiano, a gente percebe com os olhos fechados. A gente consegue perceber se o dia já amanheceu ou se o dia anoiteceu com os olhos fechados. Então, tudo isso está impactando vocês de alguma forma, tá? Então, a minha intenção aqui é trazer para vocês todo esse cuidado que vocês têm que ter com os ambientes e fazer com que eles ajudem vocês, né? Que vocês consigam organizar ele de fato para melhorar a sua produtividade e a sua qualidade de sono. Algumas outras coisas que vocês podem também ficarem atentos para esses ambientes que vocês estão trabalhando ou que vocês estão dormindo são questões de ergonomia. Lembra que eu falei que para o nosso corpo se sentir legal, para a gente ter bem-estar e, consequentemente, ter mais produtividade, a gente precisa de bem-estar físico e mental, né? Então, uma parte também que é importante vocês ficarem atentos são questões de ergonomia, tá? Ergonomia de móveis, de onde vocês estão trabalhando. Então, vocês estarem em um espaço adequado com móveis que estejam na altura certa para você sentar e trabalhar, com monitores que estejam na posição correta também para você trabalhar, onde não prejudique a sua coluna,
tudo isso vai fazer com que vocês produzam melhor. Então, vocês terem uma postura adequada, vocês não sentirem dor, vai fazer com que vocês produzam melhor. Então, vocês também têm que ter esses cuidados. Algumas dicas legais para vocês seriam, não sei se vocês trabalham, por exemplo, com notebook. Cuidado, o notebook ele prejudica bastante a coluna da gente. Então, se vocês têm aqueles suportes de notebook em que a tela fique mais alta, em que você consiga trabalhar com os olhos mais voltados para frente e não tão para baixo. Vocês cuidarem também o uso do celular, né, para não ficar sempre com a coluna cervical abaixada, assim, isso tudo vai também melhorar questões de produtividade de vocês, tá? Vocês evitarem sentir dor, vai também sempre melhorar o bem-estar físico de vocês, tá? E isso, a arquitetura e a ergonomia de móveis, aí a gente entra na parte de projetos de interiores, também pode ajudar vocês terem uma mesa adequada para isso, vocês terem esse espaço adequado para vocês trabalharem também é essencial. Não sei se vocês trabalham em home office ou se você está trabalhando num escritório, pensem sempre também disposição de layout dos mobiliários, tá? De forma que facilite para vocês trabalharem de maneira concentrada. Talvez vocês morem com outras pessoas e vocês precisam, então, um espaço onde vocês fiquem sozinhos, onde vocês consigam essa concentração. Talvez vocês trabalhem em um escritório onde é compartilhado e isso, por um lado, pode ser bom para a interação social, para você melhorar a sua criatividade, para ter esse mix de setores conversando entre si, mas também talvez vocês precisem de momentos em que vocês precisam estar focados, alguma reunião privativa. Então, todos esses ambientes precisam ser pensados para todos os tipos de atividades que vão estar sendo desenvolvidas nos espaços, tá? Então, também tenham esse cuidado. Sempre que possível, arranjem um espaço ideal para vocês, onde seja silencioso, onde vocês consigam se concentrar também para produzir melhor. E a produção também está ligada a vocês terem os momentos de descompressão. Então, do mesmo jeito que vocês precisam daquele momento de hiperfoco, vocês precisam do momento que vocês precisam sair um pouco da frente do computador, do seu serviço que você está fazendo ali e precisa dar uma volta, precisa conversar com outras pessoas. Então, tenham esses momentos também. Aí eu trago para quem tem empresas, que as empresas forneçam locais onde as pessoas possam também interagir entre si, locais em que as pessoas fiquem confortáveis, seja a sala de jogos, seja um lugar onde tenha puffs para as pessoas descontraírem, seja um lugar aberto que as pessoas tenham esse contato com a natureza. Tudo isso vai facilitar também na produtividade. Quando a pessoa voltar a trabalhar, ela vai trabalhar com mais foco, e mais produção e mais criatividade. Existem alguns conceitos, o chamado absenteísmo, que é quando a pessoa deixa de ir trabalhar por estar doente. Ou o presenteísmo, que as pessoas vão trabalhar, mas elas não estão produzindo de fato. É como se elas só fossem de corpo presente, mas não produzem. Esses dois conceitos, eles são muito caros para empresas, quando o empregador tem funcionários que estão passando por essa situação. Então, quando a gente reduz esse tipo de situação e os ambientes como facilitadores disso podem ajudar, inclusive, na economia de empresas, né? Então, tenham sempre isso também muito na cabeça de vocês, que a qualidade do ambiente vai interferir diretamente a essa produção das pessoas, o ambiente estar preparado para receber esses tipos de situações em que as pessoas precisem de foco, em que a pessoa precise de descontração, enfim. Todos os ambientes devem ser pensados de acordo com isso, tá bom? Todas essas informações que eu trago aqui para vocês e muito mais, focado em diversos outros temas e outros tópicos dentro da neuroarquitetura, explicações de como o corpo humano funciona e toda essa relação de ambientes com pessoas, eu tenho disponível no meu e-book, que eu quero mostrar também para vocês, que é o Entenda a Neuroarquitetura, que fala justamente sobre todos esses tópicos, todas essas questões. Para quem tem interesse em aprofundar mais esse assunto de neuroarquitetura, eu não poderia deixar de contar para vocês que eu tenho esse e-book disponível e quem quiser acessá-lo, basta entrar no meu site www.marianahome.com.br e lá vocês podem adquirir este e-book. O curso
de introdução à neuroarquitetura, que é esse mundo aqui que eu mostrei, compartilhei um pouquinho com vocês. Ele é aberto de tempos em tempos, então não é sempre que está com o carrinho aberto. Então vocês podem me acompanhar pelas redes sociais para saber quando que abre as inscrições do curso, caso também alguém tenha interesse em entrar dentro desse mundo. Se a gente tem colegas arquitetos aí presentes que querem então mudar a sua maneira de projetar, querem evoluir a sua maneira de projetar, querem sair um pouco da caixa e valorizar a arquitetura através da neuroarquitetura, vocês podem me procurar. Ele é ideal para todos os colegas arquitetos, designers de interiores ou para quem tenha curiosidade sobre o tema, psicólogos, médicos, enfim, é um tema que une diversas disciplinas e tendo vocês interesse nisso, o meu e-book está à disposição e todos os outros conteúdos que eu estou sempre compartilhando com vocês. Eu vou deixar aqui então o meu contato, onde tem o meu Instagram, o marianahome.arquitetura, Facebook marianahome.arquitetura, o canal do YouTube Mariana Home Arquitetura, o meu e-mail mariana.omerding@gmail.com e também o meu site, onde vocês encontram todas essas informações reunidas. Qualquer dúvida, qualquer material que vocês precisarem, eles estão reunidos no site e fica mais fácil também. Ele é uma grande mãe de todos os conteúdos, tá bom? Muito obrigada de novo pelo interesse de vocês. Eu espero que eu tenha repassado para vocês a importância dos ambientes dentro da vida de vocês, que vocês estão sempre em contato com esses ambientes, e eu espero que vocês melhorem a produtividade de vocês, a qualidade do sono com algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês. E eu fico à disposição se vocês quiserem trocar mais ideias e vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essas questões, tá bom? Eu também ofereço projetos arquitetônicos de interiores e consultoria de ambientes para pessoas leigas que queiram simplesmente colocar a mão na massa por si só. Então, essas consultorias online eu também faço, tá? De acordo com o seu perfil, o que você precisa mudar no seu ambiente. É só chamar que eu estou à disposição também para ajudar e qualificar esses ambientes de vocês. Tá bom? Um beijo e muito boa sorte com o aumento de produtividade de vocês aí na Rotina Lidera.